E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar sobre Rafael Elias, vulgo Papagaio, atacante de 24 anos que estava no Palmeiras, tá chegando ao Cruzeiro como uma esperança aí de melhorar o desempenho ofensivo da equipe. E a ideia desse vídeo é apresentar um histórico detalhado da carreira aí do Papagaio, por onde ele passou, como foi a produção dele a cada temporada, enquanto vocês vão assistindo vídeos dele em campo pelos diferentes clubes que defendeu. Mas antes dos lances, eu lembro que esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, um site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, também apoiador aqui do canal 6x1. A Betfair que segue com a oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, dependendo aí do quanto você investir no primeiro depósito, basta entrar pelo link da descrição. Se você não conhece esse universo das apostinhas esportivas, mas tem interesse, eu te recomendo a entrar pela Betfair, que é uma casa de apostas muito confiável e é a única que efetivamente investe no Cruzeiro. Inclusive, se você é cruzeirense e utiliza outro site de apostas esportivas, você tá ramelando feio, hein? Mas tá em tempo ainda de corrigir. Entre pelo link da descrição, resgata o seu bônus, aproveita por lá. O que eu sempre lembro, hein, galera? Aposta com responsabilidade para se divertir. Rafael Elias da Silva é nascido em São Paulo em abril de 1999, então 24 anos completados nessa atual temporada. Ele passou pelas categorias de base da Portuguesa, mas ganhou notoriedade na base do Palmeiras. Tem alguma coisa dele já em 2017 jogando até no time sub-20, mas no ano de 2018 que ele realmente apareceu para o futebol e passou a ser um jogador conhecido, pelo menos para quem acompanha a categoria de base, porque ele fez muito gol. Ele começou a copinha como reserva do Léo Passos, um atacante que até passou recentemente pelo América, ganhou a posição durante a campanha e estreou no profissional do Palmeiras no dia 5 de março de 2018, uma derrota em casa para o São Caetano. Ele entrou no finalzinho, a vaca já tinha ido pro brejo. 15 dias depois ele fez o seu primeiro gol no profissional do Palmeiras, numa partida contra o Novo Horizontino. O Palmeiras venceu por 5-0, o Papagaio entrou ali faltando 25 minutos e deixou o golzinho dele. Mas era esperado que no Palmeiras de 2018 o Papagaio não fosse ter muitas oportunidades. Isso porque o Miguel Borja era o principal atacante do time, o Daverson já estava lá como uma opção de centroavante e tinha também o William Bigode, né, que poderia jogar pelos lados do ataque, mas muitas vezes foi um falso 9 no Palmeiras. Então restou ao Rafael Elias jogar mesmo no time sub-20 do Palmeiras e ele jogou muito bem por lá. Se a gente considerar toda a temporada, ele jogou 38 partidas pelo time sub-20 do Palmeiras e marcou 34 gols. Detalhe, o Palmeiras foi campeão paulista, foi campeão da Copa Rio Grande do Sul, que era disputada no final do ano, e ganhou também o Brasileirão Sub-20, sendo que o Papagaio foi artilheiro tanto da Copa RS quanto do Brasileirão da categoria, marcou 12 gols no Brasileiro, inclusive, e o Rafael Elias conseguiu fazer a dobradinha, né? Porque nessa temporada 2018 o Palmeiras foi campeão brasileiro não apenas no sub-20, mas ganhou no profissional também. Ele jogou muito pouco, apenas 2 partidas no Brasileirão, mas é também campeão brasileiro lá em 2018. E nesse primeiro ano de time profissional, o Rafael Elias participou de apenas 6 jogos pelo Palmeiras e marcou um gol, aquele contra o Novo Horizontino que eu já citei. Esses bons números deveriam indicar que o Papagaio recebesse sequência no Palmeiras na temporada 2019, mas não foi isso que aconteceu. Até porque, além do Borja, do Daverson e do William, o Palmeiras contratou no início da temporada 2019 o Ricardo Goulart, que não era um centroavante, mas poderia jogar ali eventualmente, e também o Arthur Cabral, que atualmente está na Fiorentina, tinha feito um excelente campeonato brasileiro pelo Ceará, então o Palmeiras tinha um monte de centroavante, e o Rafael, que ainda tinha idade para base, acabou sendo emprestado pelo Palmeiras para o Atlético Mineiro, né, onde ele poderia, na ideia aí dos alviverdes, ganhar um pouco mais de experiência no profissional. Mas antes de se apresentar ao Atlético Mineiro, o Papagaio foi convocado para a seleção brasileira, que disputou o Sul-Americano Sub-20. Por lá ele era reserva do Lincoln, centroavante do Flamengo, né, que passou aqui pelo Cruzeiro na temporada passada. Quando o Papagaio recebeu uma chance, que foi na terceira rodada num jogo contra o Chile, ele acabou se lesionando com 25 minutos de partida. Um lance azarado que ele foi disputar uma bola com o zagueiro, acabou torcendo o tornozelo e ficou aí boa parte do Sul-Americano de fora, só voltou na última rodada contra a Argentina, quando o Brasil já estava eliminado. Então o Papagaio só participou de 3 jogos do Brasil nessa campanha fracassada do Sul-Americano. Era um time que tinha o Rodrigo, que tinha Emerson Royal, Igor Gomes, tinha alguns jogadores interessantes,
interessantes, mas foi uma seleção que não funcionou, nem conseguiu vaga no Mundial, e aí o Papagaio veio para o Atlético Mineiro, onde fez a sua estreia no dia 20 de março de 2019, entrou no intervalo numa vitória sobre o Tupinambás. Ele ficou aí mais de um mês sem ser relacionado para jogos, imagino que estava tratando algum problema físico, e só voltou a entrar em campo com a camisa do Atlético numa partida contra o Ceará no dia 4 de maio pelo Brasileirão. Ele entrou posteriormente contra Chapecoense, Botafogo, Goiás, jogou alguns minutinhos contra o Cruzeiro também, mas ele era a terceira opção. O Atlético Mineiro tinha o Ricardo Oliveira como atacante principal, o Alejandro vinha fazendo uma boa temporada, foi vice-artilheiro do Mineiro inclusive, e o Papagaio só jogou uma partida como titular do Atlético Mineiro, 17 de agosto de 2019, uma derrota para o Atlético Paranaense por 1-0 lá na Arena da Baixada. Sem ter muita perspectiva de ser utilizado, Rafael Elias deixou o Atlético Mineiro e foi dessa vez emprestado pelo Palmeiras para o Goiás, que também estava disputando o Campeonato Brasileiro. A estreia dele pelo Goiás foi justamente contra o Cruzeiro, entrou no finalzinho de uma partida que o Goiás venceu o Cruzeiro. Quem não ganhou do Cruzeiro em 2019, né? Ele participou de outros 3 jogos com a camisa do Esmeraldino, não fez nenhum gol nem pelo Atlético nem pelo Goiás, foram apenas 11 jogos aí nessa temporada. E se a gente somar a minutagem do Rafael Elias no futebol profissional, né, somando Atlético Mineiro e Goiás, dá menos de 4 partidas completas. Ele realmente jogou muito pouco nesse ano, e quando as coisas estão ruins, normalmente elas podem piorar, tá? Porque quando ainda era atleta do Atlético Mineiro, Rafael Elias testou positivo no antidoping numa partida da semifinal da Sul-Americana contra o Colón. Vale destacar que o Colón eliminou o Atlético Mineiro da competição, mas enfim, o Rafael Elias testou positivo, ficou aguardando contraprova, foi lá pro Goiás, depois veio a contraprova e ele foi punido por utilizar uma substância chamada hidroclorotiazida, que se você tem problema de pressão alta, talvez conheça. E a agência antidoping proíbe essa substância porque alguns atletas que fazem uso de algo irregular para ganho de desempenho, posteriormente tomam esses diuréticos para eliminar a substância do organismo. Fato é, se o Rafael Elias tomou alguma coisa para ganho de desempenho ou não, não sabemos. Provavelmente nunca saberemos também, mas ele foi punido pela agência antidoping e ficou 14 meses afastado do futebol. E ele não podia nem treinar no Palmeiras, né, que era o clube que detinha seus direitos econômicos. Ele ficou todo o ano de 2020 fora do futebol e voltou a jogar no dia 3 de março de 2021, quando ele entrou no segundo tempo de um empate entre Palmeiras e Corinthians. 10 dias depois, numa partida contra a Ferroviária, o Rafael Elias marca um dos gols do Palmeiras, entrou no segundo tempo e fez um gol. Comemorou muito esse gol, inclusive, disse que seria aí o primeiro de muitos. Acabou não sendo, tá? Foi o único gol dele nesse retorno ao Palmeiras, que durou pouco tempo, tá? Ele participou de 9 partidas aí do Campeonato Paulista com a camisa do Alviverde, fez apenas um gol. Se a gente somar a minutagem, deu aí 428 minutos em campo. E aí o Palmeiras emprestou o Papagaio mais uma vez, dessa vez para o Cuiabá, que estava se preparando ali para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele até ganha a titularidade ali na segunda rodada, joga 2 partidas, mas o Cuiabá não estava muito bem, era um time que empatava muito, inclusive, né? O Rafael Elias entra em alguns jogos aí contra Flamengo, Atlético Mineiro, até faz um gol contra o Corinthians, mas se a gente poderia esperar que ele ganhasse uma sequência depois de marcar um gol no Campeonato Brasileiro, não aconteceu, tá? Ficou muitos jogos no banco, só foi receber uma chance como titular 2 meses depois de ter feito esse gol num jogo contra o Fluminense, e o plano do Palmeiras deu errado porque lá no Cuiabá o Papagaio jogou menos do que tinha jogado no primeiro semestre no Palmeiras. Foram 11 partidas, mas a minutagem aí de 370 minutos em campo. Então ele fechou esse ano de 2021 com 20 partidas disputadas e 2 gols marcados. Um pelo Palmeiras e um pelo Cuiabá. Para a temporada 2022, o Rafael Elias foi emprestado para o Ituano, que disputaria ali o Campeonato Paulista e também a Série B do Campeonato Brasileiro. E por lá ele conseguiu voltar a jogar num bom nível. Logo na estreia, marcou um gol contra o Novo Horizontino pelo Paulistão, depois fez gols contra a Inter de Limeira, Água Santa, Guarani. O Ituano se classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista, mas aí foi eliminado perdendo por 2-0 para o Palmeiras.
caiu para aquela disputa ali do troféu do interior, né? E ganhou os 2 jogos. O Ituano foi aí campeão do interior do Paulistão 2022. E o Rafael fez um bom Paulistão, tá? Ele jogou 14 partidas no torneio, sendo 12 delas como titular, marcou 5 gols e deu 2 assistências. Começou a Série B do Campeonato Brasileiro, o Papagaio passou em branco nas 2 primeiras rodadas, aí no jogo contra o Vila Nova de Goiás ele foi lá e meteu 2 gols. Passou mais 6 jogos em branco, guardou o golzinho da vitória contra o Brusque fora de casa. 2 rodadas depois voltou a marcar contra o Guarani, mais 4 jogos de jejum e fez um gol fora de casa contra o Vasco, posteriormente marcou 2 gols contra o CSA e 2 gols contra o Sport, falhou contra o Bahia e marcou contra o Novo Horizontino. É impressionante como o Papagaio gosta de fazer gol nesse time. Ele estava disputando a artilharia da Série B, tinha 10 gols marcados em 22 partidas, quando pintou a proposta do Bani Yas dos Emirados Árabes, proposta essa que foi feita ao Palmeiras. Também seria um empréstimo com opção de compra, e aí o Rafael Elias deixou o Ituano no meio da Série B e foi lá viver no mundo árabe, e com a camisa do Ituano foram 36 partidas, 15 gols e 2 assistências, né? Em 36 jogos, 17 participações em gol, foram números bem interessantes. O início do Rafael Elias lá no Bani Yas não foi legal, tá? Ele era titular do time, estava jogando sempre, mas passou os 7 primeiros jogos pelo clube sem balançar as redes, e no período eles ganharam só uma partida, que foi a estreia. No dia 22 de outubro ele marca não o seu primeiro, mas os seus 3 primeiros gols com a camisa do Bani Yas, numa goleada por 4-1 para cima do Diba. Rodada seguinte ele dá uma assistência contra o Al Dafra, tem também um gol nesse jogo que é anulado porque um companheiro estava impedido, mas o Papagaio fez um belo gol. Passa um jogo em branco, marca contra o Al Azel numa derrota por 3-1, um dos gols mais bonitos inclusive, que ele dribla a marcação e bate rasteirinho aí no canto. E aí na rodada seguinte, uma partida da Taça da Liga contra o Al Sharjah, o Papagaio volta a fazer 3 gols. 3 gols muito bonitos por sinal, né? Chutaço de fora da área, cavadinha na saída do goleiro. O que a gente não precisava contar, mas eu vou contar para vocês, é que esses gols não valeram de nada. Porque o Bani Yas tinha perdido em casa de 3-0 pro Al Sharjah, e nesse jogo que o Papagaio fez 3 gols, eles venceram por 3-2. Então foram eliminados da competição do mesmo jeito, o Sharjah seria inclusive campeão. O problema, galera, é que depois desse jogo, a fonte secou, tá? O Rafael Elias passou aí 6 jogos em branco, vale destacar isso, ele não faz um golzinho desde novembro do ano passado, e no dia 31 de janeiro, num jogo contra o Al Dafra, já na prorrogação, o Rafael Elias tem um lance muito azarado, que ele sobe para disputar a bola, o zagueiro faz aquela famosa cama de gato, ele cai em cima do braço, tem uma fratura no braço direito, lesão feia ali próximo do cotovelo, e ele fica mais de 3 meses sem entrar em campo, tá? Ele só volta a participar de um jogo no dia 7 de maio, que ele entra faltando 2 minutos para acabar numa derrota para o Al Ahly. Na rodada seguinte, que foi a última do Campeonato dos Emirados, ele jogou aproximadamente 30 minutos contra o Al Wahda, que era o time do Matheus Pereira, inclusive o Matheus Pereira também jogou nessa partida, e o Papagaio fechou a sua passagem no Bani Yas com 20 jogos disputados, 7 gols marcados e 1 assistência. Ele foi titular em 18 das 20 partidas, esteve em campo em mais de 1.500 minutos, né? Ele conseguiu jogar regularmente, só teve essa pausa mesmo por causa da lesão no braço, mas parece já estar plenamente recuperado, tanto que voltou a jogar depois disso, né? E já tem 6 meses aí da fratura, tempo mais que suficiente para que ele esteja 100%. O Bani Yas não quis comprá-lo, então o Rafael Elias voltou para o Palmeiras, ele tinha contrato por lá até dezembro, e agora chegaram a um acordo aí para essa negociação. O Palmeiras mantém uma fatia menor dos direitos econômicos e libera o atleta um pouco antes do fim do contrato. Pelas informações, o Cruzeiro vai assinar com ele em definitivo um contrato até o final de 2026, o que eu acho um prazo um pouco longo, mas mostra que o Cruzeiro está acreditando nesse atleta. Pelo que a gente consegue ver dos números e do desempenho do Rafael Elias nos lances, ele é um atacante de força física, muitas vezes consegue se impor dessa forma, mas o currículo do Rafael Elias traz um problema que a gente vê, por exemplo, no Gilberto, que são as secas de gol. Em mais de uma vez na carreira, ele passou longos períodos sem balançar as redes, aí de vez em quando vai lá e faz um grande jogo, mete 3 gols. Por isso que eu acho importante a gente contextualizar, né, e não olhar apenas o número bruto, porque o momento em que o Rafael Elias realmente jogou bem lá nos Emirados foi um prazo de aproximadamente um mês, né? Foi o miolo da passagem dele pelo clube.
Começou mal, teve um momento muito bom aí em que ele marcou 7 gols e deu uma assistência num prazo de 5 jogos. Depois voltou a viver aí uma fase ruim, né, um jejum de gols, e o clube até ganhou 4 partidas nesse período. Eu não assisti nenhum jogo completo do Rafael Elias no Baniás, o que eu assisti foram os melhores momentos de todos os jogos que ele fez lá no campeonato dos Emirados Árabes, e eu digo pra vocês que realmente a bola não chegava muito. Ele desperdiçou algumas oportunidades, a gente não pode negar isso, mas o time era bem fraco, tá? Tanto que ficou em 11º lugar num campeonato que tinha 14 clubes. Comparando o Rafael Elias com as opções que o Cruzeiro tem para centroavante hoje, Gilberto e Henrique Dourado têm currículos mais recheados, o que não significa absolutamente nada, até porque a gente precisa de um atacante que seja eficiente em 2023, não que tenha sido artilheiro em 2017. Não é uma contratação que me anima, eu não tenho grandes expectativas sobre ele, mas acho que é um jogador que pode ajudar muito mais do que o Henrique Dourado, especialmente quando a gente observa o contexto de entrar durante uma partida. O Rafael Elias é um jogador que joga centralizado, mas que tem mais capacidade de se movimentar. Consegue fazer também o trabalho de pivô de uma forma bem razoável, né? Mas não dá pra gente dizer que o Papagaio é um artilheiro, porque goleador mesmo, ele só foi lá no Sub-20 do Palmeiras. Estava fazendo uma boa Série B no Ituano na última temporada, 10 gols em 22 partidas é uma média bem legal, mas segundo o Poçante SofaScore, né, ele perdeu aí 7 chances claras de gol. Isso é relevante quando a gente considera um centroavante. E o Papagaio tem alguns gols aí batendo de fora da área, é um jogador que chuta forte, né, esse pé esquerdo dele é interessante, mas me preocupou um pouco essa questão de algumas vezes ele parecer refugar na hora de usar o pé direito. Problema que eu acho que pode ser corrigido, até porque é um atleta de 24 anos. Ele ainda está em desenvolvimento e deve atingir o seu auge nas próximas temporadas. Para resumir, acho que o Rafael Elias pode ser uma peça útil, pode ajudar o Cruzeiro sim nessa temporada, só não dá pra gente criar expectativa demasiada, tá? Vamos com calma, vamos ver o que ele consegue entregar pro time. Coloquei a minha opinião sobre o Rafael Elias, trouxe alguns números e gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que acharam desse jogador, pelos lances, as estatísticas. Se você acha que o Rafael Elias chega para disputar a posição, para ser reserva, se vai assumir a condição de titular, enfim, deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Se gostou do vídeo, também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!